Bora trabalhar, meu povo lindo, minha pova líndia! Vamos falar então de aspectos físicos da América do Norte. Taca-lhe pau! Vamos falar então exatamente sobre características físicas, lembrando que há uma diferença entre a América do Norte e a América anglo-saxônica, que a gente viu lá atrás, né, num outro momento. A gente tem que lembrar que a América do Norte é uma divisão geográfica que envolve o México, mais Estados Unidos e Canadá. Então, o mapa que a gente vê aí à direita marca a América do Norte e a divisão linguístico, histórica, colonial, econômica marca ali à esquerda o mapa da América anglo-saxônica. Então, a América anglo-saxônica envolve só os países colonizados sob a forma de povoamento e que falam a língua inglesa como base. Nós temos, então, basicamente aí a América anglo-saxônica, Canadá, que também fala o francês, mas cuja colonização inglesa sobrepujou a colonização francesa nessa região. Nós vamos falar os aspectos físicos deste espaço. E, para tanto, obviamente, vamos lançar mão também de outros recursos interessantes para a gente, que é analisar o relevo, a vegetação, o clima, a hidrografia da região com um pouquinho mais de minúcia, com um pouquinho mais de cuidado. Então, bora a gente pensar este processo de organização natural física da América do Norte. Aqui a gente já vê uma certa tendência de observação de relevo. Dá uma olhada aqui, ó, no enrugamento da porção oeste da América do Norte. Isso já nos mostra aí uma tendência de relevo que a gente começa a consolidar quando a gente observa este esquema aqui. Dá uma olhadinha aí na dinâmica das placas tectônicas desta região do planeta, das Américas em geral. Na América do Norte, nós temos a placa norte-americana, que caminha e bate de frente com a placa do Pacífico. E nós temos na América do Sul a placa sul-americana, batendo de frente com a placa do Nazca. O que isso gera? O impacto tectônico é um movimento que a gente chama de orogênese convergente. Quando as placas batem, um dos subprodutos é o enrugamento, o amassamento, o dobramento. Esse impacto gera a formação das maiores montanhas do planeta. Os dobramentos modernos são as maiores montanhas do planeta. As maiores entre os dobramentos modernos estão na Ásia, são o Himalaia, onde nós temos o Everest, com 8.848 metros de altura. Mas nós temos na América do Norte, do México até o Alasca, passando por Estados Unidos e Canadá, nós temos as montanhas rochosas, que formam aí alguns dos dobramentos mais imponentes do planeta. E é o que a gente vai ver exatamente agora. Olha só que belezura! Começando lá no Alasca, mas se estendendo por todo o Canadá, chegando até o México, nós temos esse enrugamento que a gente vê aqui no perfil de relevo, abaixo, que formam as montanhas rochosas, ou como chamada no México, a Sierra Madre. Nós temos aqui, então, na parte oeste dos Estados Unidos, o seu relevo mais alto.
o seu relevo mais íngreme. Vamos ver como é este relevo? Bora ver então. Vejam só, aproximando então as montanhas rochosas ali na região da Califórnia. Vocês conseguem inicialmente ver aí, ó, o enrugamento. Isso é o que a gente chama de dobramento, de amassamento. A gente está aí com uma visão tridimensional acima dos 15 mil metros de altura, né? Vocês viram uma porção ali mais ou menos plana, mas quando você anda um pouquinho ao lado, ali você já viu o começo do enrugamento, olha só agora como está muito amassado. Então aí nós temos, logo ao lado daquela porção um pouco mais plana, o enrugamento mais brusco, que a gente chama de dobramentos modernos. Se estende sobre toda a parte oeste dos Estados Unidos e se aprofunda também ali no Canadá. Olhando agora a parte enrugada do Canadá, as montanhas rochosas canadenses. Né? Áreas altíssimas também, acima dos 4 mil metros de altura. Formadas pelo impacto da placa do Pacífico com a placa norte-americana. Então percebam a imponência. Aqui a gente desce exatamente para a porção onde a gente vai encontrar, por exemplo, o Monte McKinley, a montanha mais alta da América do Norte, com mais de 6.400 metros de altura. Então vejam, aqui o enrugamento das montanhas rochosas. Notem ali no nosso perfil no perfil de relevo, que está logo no canto acima, à direita no nosso esquema, os enrugamentos que a gente chama de Serra Nevada, Vale da Califórnia, Cadeia da Costa, Montanhas Rochosas. Vocês viram o planalto entre as montanhas, ali no Colorado, né? E viram também a porção das montanhas rochosas que se estende até a cadeia da costa. O que vocês viram comigo, olha ali o nosso mouse, foi todo este relevo, que é um relevo moderno e amassado a partir do impacto das tectônicas. Maravilha? Esse é o relevo do Canadá e dos Estados Unidos. E aí? E o México? Dá para a gente ver o relevo mexicano também? Dá sim. Antes, vamos ver o ponto mais alto lá na região do Alasca, que é conhecido como Monte McKinley, mas também pode ser chamado de Monte Denali. Então, bora ver o ponto extremo da América do Norte. Então, bora lá. Está lá no Alasca, vejam o lugar marcado já, no finalzinho da montanha rochosa, lá na região do Alasca. Olha aí a área mais alta dos Estados Unidos e da América do Norte. Mais de 6.400 metros de altura. Viu como foi fácil escalar? Né? Foi molezinho escalar essa daí. E vocês veem a paisagem a partir dele ali, das rochosas na região do Alasca. Olha a foto dele aí, que lindo, né? 6.190 metros de altura em relação ao nível do mar. Eu tinha falado 6.400, eu tinha errado. 690 a partir do nível do mar. Beleza? Vimos o ponto mais alto. Bom, mas e o relevo do México? Como que a gente pode pensar o relevo do México? Vamos fazer isso, então, observando o México através do Google Earth. Vocês estão vendo aí o Google Earth, vocês estão vendo aí centralizado já a porção mexicana da América do Norte, e nós vamos começar aqui pelo Pacífico. Vamos observar aqui, ó, na região do Pacífico, o relevo. Depois vamos caminhar em direção ao centro do país até que, enfim, a gente chega no Atlântico. Então, bora mergulhar na região da borda do Pacífico
no México. O que a gente começa a perceber aí? A gente vê um certo enrugamento. Mas, será que ele é um relevo de montanhas ou será que é apenas um relevo que tem suas rugosidades devido à escultura de rios ou mesmo a reflexos, né, da formação das montanhas modernas? Estamos aqui a 30 quilômetros de altura, tem que descer mais, né, meu povo? Ó, 10.000, chegamos a 3.000, 2.000, 1.500 metros de altura, já dá para a gente ver o perfil do relevo. Olha aí, ó. É um perfil colinoso, sim, mas é um perfil formado por planícies colinosas. Tá vendo? A gente está olhando lá para leste, mas ó, olhando para sul, olhando para norte, olhando para oeste, tá um perfil bem plano. É um perfil de colinas arredondadas, típico de áreas de planície ou mesmo planalto. Mas aí é uma porção de planície, certo? É uma porção de planície. Agora, e se a gente começar a olhar para leste? Então, vamos lá olhar para leste, ó como já começa a ficar mais íngreme. E se a gente voar em direção leste? O que a gente vai ver? Né? Vamos subir um pouquinho, porque ó, o relevo vai ficando mais alto. Ó. A gente vai começar a bater nas montanhas, a gente vai ter que ir subindo, reparou? Ó? Sobe e fica mais alto. Ó, aqui a gente já começa a bater nas montanhas de novo. Ah, Paquito, então é como se fossem degraus? É como se fossem degraus e vai ficando mais montanhoso. A gente sai de uma planície e começa a subir a serra, igual aquela que a gente sobe quando vai para a praia. Pois é, a gente começa a subir a serra. Só que essa serra é muito mais alta que a nossa. A gente está a quase 4.000 metros de altura. Aqui, ó, no alto, vendo as montanhas. O que isso quer dizer? Vamos sair do México e ir para o espaço de novo para ver o México? Ó, a gente está começando aqui, ó, o que a gente chama de Sierra Madre. E a Sierra Madre mexicana vai nos levar até o Planalto de Anahuac, que é essa porção onde eu estou mostrando aqui a cidade do México. Então, tudo aqui, ó, é serra. Como assim serra? Vamos pensar, vamos mergulhar de novo para ver. Vamos ver se está enrugado. Ó, a gente está vendo a 10.000 metros. Aqui já é plano. Já é planalto. Vamos ver para trás se é um pouco mais enrugado. Ó, indo para trás, olha aqui, ó, a serra que a gente estava subindo ali. Olha como é enrugada. Ah, Paquito, então quer dizer que essa serra ela liga a planície ao planalto? Exatamente. Ah, então exatamente? Exatamente. Exatamente. Vamos ver a capital do México? Bora ver a capital do México. A cidade do México se fica também no Planalto. Cidade de Toluca, que fica pertinho lá, e aqui a gente já começa a ver os povoamentos do México. Olha lá, a cidade do México enorme ali, ó, capital. Tá vendo a capital do México? Ó que lindona. Vamos ver se fica numa área plana. Ó, você olha por todos os lados, tem a serra. Mas ela está num planalto, como a gente viu aquela área agrícola nas bordas dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que o relevo do México tem uma planície no Pacífico, uma serra para subir até o Planalto de Anahuac, onde está a porção central do país. E se a gente caminhar
para lá, ó, para leste, a gente vai ver outra serra. A gente vai ver outra serra. Vamos ver? Ah, a gente já começa a ver o enrugamento da serra, tá vendo? Ó. Só que aqui, ó, repara como tá descendo. Reparou? Ó, eu tenho que subir um pouquinho só para revelar as montanhas. Mas olha como a gente vê a descida. Tá descendo, meu povo. Quer dizer que a gente vai descer novamente até chegar ao Atlântico. Quer ver como vai mostrar o Atlântico logo acima? Olha o Atlântico aqui, ó. Planície litorânea do Atlântico. Aqui é o Oceano Atlântico, isso é uma planície litorânea. E aqui, ó, o enrugamento de descida. Tá vendo isso aqui? É o enrugamento que a gente acabou de descer. São os dobramentos modernos que servem de serra. Olha eles aqui. Olha o monte mais alto do México, Citatepetli. É um vulcão também. É a montanha mais alta, que também é um antigo vulcão. Tem 5.610 metros de altura. Olha a fotinho linda dele ali, ó. Citatepetli. A gente está vendo ele lá no fundo, ó. Ah, bom! Como então eu posso pensar o relevo do México? Você está vendo aqui o relevo dos Estados Unidos, que tem uma borda alta, depois planícies. A gente vai ver as planícies já já. Mas aqui, ó, eu vou pegar minha caneta para vocês verem como funciona do México. O do México começa abaixo, sobe, fica reto, onde está a cidade do México, sobe um pouquinho e desce e chega na parte baixa no Atlântico. Aqui está o Pacífico, aqui está o Atlântico, o relevo do México. Então, ele tem a parte alta ao centro e o que é montanha moderna são as serras. Ah, então por isso que lá não chama montanhas rochosas, chamam-se serras madres. Sierra Madre Ocidental e Sierra Madre Oriental, estando a capital, a cidade do México, no Planalto de Anahuac, ao centro. Maravilha, né? Bora ver o restante do relevo da América do Norte? Bora lá então. Já vimos o Monte McKinley. Vamos ver agora o Planalto Central e os Montes Apalaches. Mergulhando no centro dos Estados Unidos, uma região de planaltos relativamente baixos. A gente vê ali a escultura feita pelos rios, que é um relevozinho de vale, mas olha como a região é plana. É uma região relativamente baixa, abaixo dos 1.000 metros de altitude. É o que a gente vê ali em cima, planaltos e altas planícies. Né? É o tal do Far West, do ida para o oeste, onde a expansão americana aconteceu. Temos as planícies centrais mais ao lado, tá? Ali, ó, a gente está caminhando para as planícies centrais que vocês veem também no corte de relevo acima. Uma região de muita produção agrícola, onde estão os belts agrícolas norte-americanos. Tá aí, ó, uma região bem plana, por volta dos 200, 300 metros de altura em relação ao nível do mar. Legal, né? Agora a gente pode ir e observar a porção mais a oeste. Vejam, estou subindo, indo mais para oeste nos Estados Unidos, ali nas 13 colônias, numa porção que a gente chama de Montes Apalaches, montanhas antigas que devido à erosão se arredondaram e ficaram com 1.000, 1.300 metros de altura e todas arredondadas. A gente vai ver que o relevo é em forma de colina. Olha aí as montanhas antigas dos Montes Apalaches. São muito mais baixos do que as montanhas modernas, que são as montanhas rochosas nos Estados Unidos.
São colinas de 1.300, 1.200 metros de altura. Montes Apalaches. Muito bacana essa visão do relevo dos Estados Unidos. Olha só, se a gente aprofundar de novo numa porção mais ao norte, que é um pouco mais povoada, que tem agricultura aí ao lado, olha só, dá para ver essas colinas aí tridimensionalmente também, tá vendo? Isso coincide com o perfil que a gente vê logo acima aí na nossa imagem, no nosso slide. Vimos então o perfil topográfico dos Estados Unidos e América do Norte quase que completamente. O Canadá tem uma extensão muito parecida com os Estados Unidos. A gente vê no Canadá, nessa porção onde eu estou pondo a mãozinha aqui, uma região de planície lacustre, uma região planibaixa, e aqui um planalto chamado Planalto do Labrador. É o Planalto do Labrador, um planalto reto igual ao Planalto Central norte-americano. E tem as rochosas como região mais alta do país também. Beleza? Falamos tudo que a gente podia sobre relevo dos Estados Unidos, do Canadá e do México. A nossa porção física de relevo fica para trás e a gente entra agora nos domínios naturais dos Estados Unidos, do Canadá, da América anglo-saxônica, do México também. Vejam só, nós temos aqui os domínios naturais do Canadá. Nós vemos a formação da vegetação e que a gente vai atrelar a um clima também. Em roxo aí vocês veem a tundra. Uma vegetação gramínea que fica encoberta por gelo e glaciares a maior parte do tempo. É a vegetação adaptada ao clima subpolar, o clima mais frio dos Estados Unidos, o clima mais frio do mundo depois do polo, depois do clima polar. Ela hiberna a maior parte do ano, de 7 a 8 meses ela fica embaixo do gelo, só no verão ela floresce e aparece. Essa é a vegetação da tundra. Em verde nós temos a taiga, a floresta de pinheiros, as coníferas, cujas folhas são em forma de agulha, são aciculifoliadas. A floresta de pinheiros aparece aí para a gente ver e vincular ao clima temperado continental, que é muito frio, mas não tão frio quanto o clima subpolar. É um clima muito frio, relativamente seco também, mas um clima que já permite, por conta de um grau maior de luminosidade, permite o surgimento de vegetação, diferente da tundra, vegetação arbórea. Por que é diferente da tundra? Vamos mostrar uma foto da tundra para vocês? Tá aí, ó. Essa é a vegetação da tundra, gramínea, que durante o maior período do ano fica encoberta por neve. Fica na porção roxa do nosso mapa, olha ali. Agora, na porção verde do nosso mapa, encontramos que tipo de vegetação? Essa aqui, a vegetação de pinheiros. Vegetação conífera, devido à forma da copa em forma de cone. Ela também pode ser chamada de aciculifoliada. Por que aciculifoliada, Paquito? Porque as folhas têm forma de agulha para não reter água nem neve, para não congelar. É a vegetação desta porção verde do mapa. Nós temos as pradarias na parte amarela, vegetação gramínea, mas que não fica embaixo da neve. É uma vegetação gramínea que fica em áreas de qualquer tipo climático. As pradarias são vegetações de campos, gramíneas. Olha aqui as pradarias. Tem um pessoal que mora nas pradarias. Quem é mesmo? Os Teletubbies.
Teletubbies. Os Teletubbies. Essa indecência que vocês assistiam quando eram criancinhas. Essa vegetação de gramíneas, que parece aqui o Windows XP, mas não é a vegetação dos campos ou pradarias que estão no sul do Canadá, norte dos Estados Unidos. Legal, né? Muito bacana essa imagem. Agora, voltando ao nosso mapa, nós temos a vegetação de montanha. A vegetação das montanhas rochosas. Qual é a vegetação de uma montanha, hein, meu povo? É uma vegetação de transição. A gente tem que pensar a vegetação de montanha dessa maneira. Quanto mais baixo, mais adaptado ao clima quente e mais as folhas são largas. Quanto mais sobe, mais as folhas vão ficando finas, por exemplo, a taiga, as pradarias e a tundra. Então, conforme sobe, a transição da vegetação acontece também. É uma vegetação que transiciona segundo a altura. Essa é a vegetação de montanha. É o que a gente vê na região ali das montanhas rochosas, no que está em salmão no nosso mapa. Partindo para os Estados Unidos, vejam, nós temos aí climas diferentes, né? Nós temos climas semiáridos ao centro, devido às rochosas. Nós temos ali pouca entrada de umidade, formando o clima semiárido, cuja vegetação ali será a vegetação de steppes, ou até mesmo a vegetação semidesértica. Que vegetação é essa? Vamos ver? A vegetação dessa região dos Estados Unidos. Então, bora ver. A vegetação de montanha aí de novo. A vegetação das steppes no norte do México. Olha o ligeirinho aí, norte do México. Aqui nós vemos as steppes. Arbustos secos. Grama seca. Norte do México, centro dos Estados Unidos. Podendo formar savanas secas também, como a gente vê aqui. Savanas secas. Qual é a vegetação de deserto? As steppes. No Brasil nós temos a caatinga, né, como vegetação de steppe seca. A vegetação de deserto, ela vai ter praticamente só cacto, né, meu povo? Olha ela aqui. Quando não tem nada, não tem vegetação, é porque é extremamente seco, é extremamente árido. Quando tem alguma umidade mínima, forma as steppes, as savanas secas e aparecem os cactos. Então essa é a vegetação desta porção salmão dos Estados Unidos que a gente vê como clima semiárido, ou da área amarela, clima desértico. Qual é a vegetação do clima subtropical? O subtropical é muito úmido e frio no inverno, úmido e mais quente no verão. A vegetação desse tipo climático é uma vegetação que perde as folhas. É uma vegetação que a gente chama de caducifolha. Olha só, vamos ver. É essa vegetação aqui, ó. Que no verão é verdinha, no outono vai esfriando, vai ficando mais frio, fica amarelada, alaranjada, e no inverno perde as folhas para resistir ao frio. É uma vegetação caducifolha, temperada, sazonal. É de toda a porção oeste dos Estados Unidos. Pega tanto a parte subtropical quanto a parte temperada dos Estados Unidos. Pega uma parte aqui, ó, dessa posição mais ao norte da parte subtropical e pega toda essa área verde escura que é o temperado. É essa vegetação caducifolha, cujas folhas caem. Bonita, né? Maravilha! Bora então pensarmos o México. Gente, o México tem uma porção muito mais alta e, portanto, mais seca. Quanto mais alto, mais seco também.
do que todo o resto do continente norte-americano. Então, o México tem do centro para norte a porção semiárida, a gente viu ali as estepes mexicanas, então é muito seco e quente, porque é uma região tropical árida, e na parte sul já tem florestas um pouco mais fechadas, mais densas. Então, a vegetação do sul do México é uma vegetação tropical, florestal, como vocês veem aí, na divisa com a Nicarágua, Guatemala, Belize, forma essa floresta tropical. Então, se ao sul temos floresta tropical, ao centro e norte temos a transição entre as savanas e as estepes. Savana seca, no caso do México, e o norte, as estepes mexicanas. Beleza? Essa é a vegetação mexicana. Não é aquela savana que eu mostrei ali, que é típica da África, mas é esta savana aqui, ó, no norte do México. Beleza? Uma savana seca. Fechou? Esse é o clima e a vegetação da América do Norte. O que nós precisamos saber e que vamos partir a partir de agora, né? Vamos falar sobre hidrografia. E aí a gente termina o nosso conteúdo a partir de hidrografia, a gente termina o conteúdo físico. Bora ver? A gente já viu o relevo da América do Norte e dos Estados Unidos, a relação com as placas tectônicas, a formação dos dobramentos modernos. Eu só não falei muito para vocês sobre a região do Grand Canyon, porque o Grand Canyon é uma erosão. O Rio Colorado é que esculpiu a rocha, então é um grande buraco formado pelo rio, né, em rocha sedimentar. Esse é o Grand Canyon. Tá? Então ele não é uma falha geológica como tem na Califórnia a falha de San Andreas. Na Califórnia é a divisa entre placas. Aqui não. Aqui é somente uma erosão. Para a gente falar sobre hidrologia da América do Norte, começamos aí com os principais rios canadenses. E aí eu vou buscar alguns rios que vocês têm que conhecer muito bem. Muitíssimo bem. Então, deem uma olhada aqui, ó, nestes carinhas que eu vou marcar de roxinho para a gente começar a analisá-los. Começamos por este garoto aqui, ó. O rio Mackenzie. Ah, tem nome até de universidade no Brasil, né? Passa aqui pela Lagoa de Escravo, mas também se conecta mais aqui ao centro do país. É um dos maiores rios da América do Norte, um dos maiores rios canadenses. Um rio que ganha importância por sua torrencialidade durante o verão. Como ele nasce do degelo dos glaciares do norte do Canadá, ele é extremamente forte. Extremamente forte, com corredeiras muito volumosas. Ele passa numa região relativamente despovoada do Canadá, mas ele teria bastante potencial hidroelétrico, mas ele não seria nem um pouco navegável devido a essa torrencialidade durante o verão e ao fato de que no inverno ele congela, é um rio intermitente. Ah, então é um rio que a gente tem que saber que tem ali seu regime hídrico vinculado aos glaciares, ao congelamento. Outro rio que nasce na região norte do Canadá e desce para mais norte ainda, chegando no Alasca, é o rio Yukon, principal rio aqui dessa porção do globo. Outro rio que tem regime glacial, que se torna muito forte, com muitas corredeiras no período da primavera e verão, mas que se torna um rio congelado durante o inverno. Um rio com nome estranho,
mas que nasce aqui no sul do Canadá e desce sentido norte, é o rio Nelson. Um rio que já passa por uma região um pouco mais povoada perto ali do sul do Canadá, no centro-sul do Canadá, e deságua na Baía de Hudson, que é um rio que também pode gerar energia hidroelétrica ao país. Mas nenhum deles é mais importante do que o São Lourenço, que conecta-se aos grandes lagos entre Estados Unidos e Canadá. Nós temos aqui o Lago Superior, o Lago Hudson, que são os lagos que banham também o Canadá, e por onde você tem outros dois, o Huror e o lago inferior se ligando ao São Lourenço, formando assim uma hidrovia. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o São Lourenço é um rio canadense, apesar de nascer nos Grandes Lagos e também divisa com os Estados Unidos, ele é um rio tipicamente canadense, importantíssimo para escoamento de produção através da sua hidrovia e importante também para abastecimento urbano, industrial e agrícola do sul do Canadá. Fica a dica. Os rios norte-americanos são muito importantes e os principais estão aí. Número 1, o rio Columbia, que nasce com o nome de Snake, rio Cobra. Vira rio Columbia e deságua aqui no Pacífico. O rio 3, o rio Sacramento, deságua também no Pacífico, aqui na divisa entre Califórnia. E o rio número 4, San Joaquim, também se encontra com o rio Sacramento e deságua no Pacífico. Mas um dos rios mais importantes dos Estados Unidos e do mundo, o rio Colorado, que gera aqui no centro do país o Grand Canyon, uma grande erosão, deságua aqui no Golfo do México. Aliás, não é no Golfo do México, na Península do México. O Golfo do México é do outro lado, né? Temos um rio importantíssimo também, que nasce no centro do país, desce sentido sul-sudeste, é a divisa entre México e Estados Unidos, é chamado de Rio Grande. Um rio importantíssimo, porque além de servir para abastecimento urbano, para abastecimento agrícola, ele também é um rio que é a divisa entre Estados Unidos e México, uma região extremamente complicada e protegida por conta do desejo norte-americano de não permitir migrações. O rio mais importante dos Estados Unidos, ele deságua aqui embaixo no Golfo do México, pertinho ali de New Orleans, e o nome dele é Rio Mississippi, é este carinha aqui, ó. Um dos rios mais longos do mundo e um dos mais longos da América. Ele tem como um dos afluentes, o principal afluente dele é o Missouri, que é este carinha aqui, ó. O Mississippi Missouri dá nome a essa bacia imensa, que nasce lá nas montanhas rochosas e se encontram ali no centro da planície, junto com outros rios, entre eles o rio Ohio, que nasce lá no nordeste dos Estados Unidos e desce se encontrando com o Mississippi, e o rio também, o rio Arkansas, que nasce lá no Planalto norte-americano e desce também se juntando ali ao Mississippi, gerando uma bacia imensa, que a gente vai ver separadamente daqui a pouquinho. Uma bacia que serve para o abastecimento urbano e para o abastecimento agrícola, já que é um rio que passa pelas principais regiões urbanas, regiões também de muita produção agrícola dos Estados Unidos, mas isso é uma conversa para depois. Temos rios importantes que vão descer também ali
para as principais cidades dos Estados Unidos, entre eles o rio Hudson, ali passando pertinho de Nova York. Temos também o rio Connecticut, que passa ali na porção norte do país, e o rio Savannah, que passa ali pela Flórida. São rios ocidentais que desaguam no Atlântico, nos Estados Unidos. Estes são os principais rios dos Estados Unidos, mas nenhum deles chega a ser minimamente tão importante quanto a esta bacia que drena a porção central dos Estados Unidos, uma das maiores bacias do mundo. É menor que a bacia amazônica, é menor que a bacia do rio Níger, mas está ali entre as 5 maiores bacias em áreas de drenagem do planeta. A bacia do Mississippi, Missouri. Mas também uma região de grande produção agrícola. São as áreas de produção principais de cereais, de tabaco, de algodão, são muito drenadas por estas bacias que juntas formam a bacia do Mississippi, Missouri, e que são navegáveis também porque é uma região muito plana dos Estados Unidos. É a planície e o planalto muito reto, o que permite a navegabilidade. Então vale a pena dar ênfase a essa característica de navegabilidade na região. Olha aqui, né, mais resumidamente, os principais rios aí. Rio Missouri, Rio Mississippi, Rio Ohio, Rio Arkansas, formando aí principais veias de drenagem da bacia do Mississippi, Missouri. Olha o mapa aí, né? A porção de sequência de 5 grandes lagos nos Estados Unidos. O Lago Superior, o Lago Michigan, que é exclusivamente norte-americano, não é canadense, Huror, Superior Huror, Ontário e Erie, são lagos de divisa entre Estados Unidos e Canadá. Na metade deles, temos as divisas entre Estados Unidos e Canadá. Agora, o que temos que saber? Basicamente, ele se junta ao Rio São Lourenço. Mas tem mais coisa que a gente precisa saber em termos conceituais? Tem sim. A verdade é que eles são uma área de escoamento produtivo até o Atlântico. Para atingir o Atlântico, é possível navegar o lago a partir de eclusas, que vocês vejam, foram construídas aí para descer sentido Atlântico, sentido Nordeste. Essas eclusas são os elevadores de barquinho que garantem a navegabilidade até as porções mais baixas, chegando ao Atlântico, e para atingir do lago superior, daí o nome superior, você precisa de eclusas para ir até o lago Huror, depois você precisa de eclusas para ir até o lago Erie, você precisa de eclusa para ir até o lago Ontário, e aí você precisa descer até o São Lourenço. Então você desce do superior para o Huron, para o Erie e para o Ontário, e aí sim chega ao São Lourenço e consegue, através da hidrovia do São Lourenço, cruzar o Canadá e ir para o Oceano Atlântico, que se conecta ao São Lourenço. Não podemos ignorar esta bacia hidrográfica porque ela escoa produção de cidades extremamente importantes dos Estados Unidos, cidades que estão na beira dos grandes lagos, cidades como, por exemplo, regiões como Chicago, como Detroit, cidades industriais que estão nessa porção do país. Vale, então, muito a pena dar ênfase aos grandes lagos e à saída ao escoamento do São Lourenço, além de ser importantíssimo para o Canadá como abastecimento urbano. Beleza? Não podemos ignorar todas essas importâncias. Beleza? Entre o lago Erie e o lago Ontário, nós temos as Niagara Falls, as cataratas do Niágara, que são uma das maiores e mais belas visões do planeta.
Olha que maravilha! Hoje as maiores cataratas do mundo, as maiores quedas d'água em volume no planeta, mas que são muito menores do que eram as nossas 7 quedas do Rio Paraná, que hoje estão encobertas pela área de alagamento da usina de Itaipu. Quer dizer, nós tínhamos cataratas mais volumosas e mais bonitas que essas, maiores do que essas, e que a gente perdeu como área turística porque a gente quis uma usina hidrelétrica. Então nós perdemos muito com isso, ganhamos energia, mas perdemos uma região maravilhosa do planeta. Ficamos com as cataratas do Iguaçu, que são maravilhosas, mas menores do que essas, as Niagara Falls, e menores do que as 7 quedas. Outra característica importante dos grandes lagos, de que eles, por terem características muito volumosas de água, eles mudam a característica das massas de ar frias que vêm do norte, diminuindo um pouco o frio, gerando aquele processo que a gente conhece como maritimidade, onde tem muita água, há uma atenuação no frio. Por isso, a parte ao sul dos Grandes Lagos é menos fria do que a parte ao norte. Primeiro, porque está numa latitude mais baixa. Segundo, porque tem a influência dos lagos, que retém um pouco o frio e fornece um pouco de calor para as massas de ar frias que passam em cima dele. Então, é também uma grande influência climática, exerce uma grande influência climática na região. Uma distinção que eu quero fazer para a gente praticamente concluir essa parte física do nosso assunto é sobre o Rio Colorado. O Rio Colorado, ele esculpe o que a gente conhece aí como Grand Canyon. O que é o Grand Canyon? É uma grande erosão. Você está vendo essa rugosidade que aparece aqui? É o Rio Colorado. E ele é responsável por essa erosão, por essa rugosidade. Isso é o Rio Colorado, que tem muita corredeira e que não tem uma função muito bem estabelecida nem na agricultura, nem no abastecimento urbano, nem, né, na produção de hidroeletricidade, mas ele tem uma função turística absolutamente importante e maravilhosa. Tá aí, ó, o Grand Canyon. Lindo, né? Olha aquela curva no Grand Canyon que a gente sempre vê. E o nome Rio Colorado por conta dessa cor amarronzada que ele ganha nessa região. Ó. Agora, terminamos a parte física de América do Norte. Falamos de clima, falamos de vegetação, falamos de relevo, falamos de rios. Beleza? Ficamos por aqui neste conteúdo. Um grande beijo a todos vocês. Um grande abraço.